Bom dia, alunos das turmas de 7º ano. Então, fiquei de fazer um vídeo falando a respeito da produção das cartas, que foi uma atividade avaliativa, e vocês tiveram como tarefa se passarem pela boneca Brígida e enviarem uma correspondência para a menina Elsie. A princípio eu tinha dito que vocês deveriam se reportar de uma cidade mineira. Depois eu ampliei falando que vocês poderiam utilizar cidades brasileiras, então ficou bem variado. Bom, eu vou mostrar para vocês algumas cartas, vou fazer comentários e depois eu vou passar para vocês um modelo de carta que eu produzi para a gente poder conversar mais a respeito do gênero textual carta. Vocês já conhecem cartas, há muito tempo. Porém, está tendo muita divergência em relação às características deste gênero textual. Tem aluno que ainda confunde carta com bilhete. Bilhete é uma coisa, carta é outra. A carta tem uma estrutura, tem características que diferem do bilhete, porque o bilhete é um recado. É uma mensagem que você escreve de forma rápida para poder passar uma mensagem pontual. A carta não. Na carta, você vai fazer a escrita de algo, você vai explicar. No caso das cartas pessoais, que foi o tipo de carta que eu pedi para vocês produzirem, ela vai ser permeada de sentimento, de emoção, de afeto. Então, daqui a pouquinho eu falo a respeito do gênero textual cartas. Agora, eu vou falar rapidinho sobre as cartas que eu recebi das turmas. Vou começar pela 7A. Bom, pessoal, recebi muitas cartas bacanas. Tô aqui com algumas. Eu não tinha pedido para que vocês confeccionassem o envelope, mas fiquei muito feliz com quem o fez, porque deu um pouco mais de apresentação, de beleza para o trabalho de vocês. Então, eu recebi muitas cartinhas, tá? Quase todos os alunos produziram. Eu vou destacar algumas aqui que eu gostei bastante, porque seguiu o modelo que eu havia passado no quadro, colocando a cidade, o dia, o mês, o ano, fazendo a saudação, se despedindo ao final. Então, eu vou elogiar aqui algumas cartas. Gostei muito da carta da Kemily, da Beatriz, da Emily, da Maria Eduarda. Gostei também da carta da Paloma. Das outras cartas também eu gostei, mas essas foram as que mais me chamaram a atenção, tá? Vou passar agora para as cartinhas da turma 7B. A turma 7B também teve muito capricho. Tem cartas aqui com aspecto envelhecido. Essa daqui eu achei muito bacana. A aluna colocou até vela, né, parafina aqui para poder unir. As cartas estão muito bem feitas, tá? Olha que bonita. Teve um capricho para poder transcrever essa carta. Então, a gente percebe que o aluno ele fez um rascunho. Depois desse rascunho, ele transcreveu pro papel que ele iria entregar. Então, houve uma valorização. E é exatamente isso que eu esperava de vocês, tá, gente? Então, aqui tem muitas cartinhas. Também gostei muito de algumas em especial, vou falar aqui rapidinho. Gostei da carta do Pedro Henrique, gostei muito da carta da Taisla. Gostei da carta, deixa eu pegar aqui, são muitas, né? São muitas cartinhas. Da Eulália também ficou bacana. Só que assim, a gente tem que ficar atentos às características. Quando eu falo que eu gostei muito, é porque o aluno ele teve mais assunto para tratar na carta. E a carta é isso, é uma boneca que está dizendo a respeito das aventuras para a menina. Então tem que ter assunto, né, gente? E eu deixei livre qualquer cidade que vocês quisessem, justamente para que vocês, tendo alguma vivência na cidade ou quisessem fazer alguma pesquisa, tivessem elementos para poder conversar com a menina. Vou passar para a próxima turma, para a turma 7C. A turma 7C também teve um cuidado
muito bacana para poder produzir as cartas. Começaram com envelopes também nesse estilo assim, mais envelhecido. Isso, gente, dá muito charme à produção. É um capricho que você, enquanto alguém que está produzindo algo, entrega o seu trabalho para a professora avaliar. Essa carta aqui, olha que interessante. Ficou curtinha, mas tem bastante elementos aqui. Essa aqui foi da Sofia Vitória. Essa daqui foi da Caroline Amorim. Ela fez, deixa eu chegar mais pertinho para mostrar. Ela fez desenhos, ela usou algumas técnicas aqui. Olha só, essa aqui tá certinha de acordo com a estrutura carta. Certinho. Não que as outras não estejam, eu tô passando rapidamente aqui só para dar uma devolutiva para vocês, tá? Então, assim, muitos envelopes bonitos, bem produzidos. Teve a carta da Caroline Santos, que também seguiu esse estilo também de um papel envelhecido, uma correspondência envelhecida. Inclusive, ela usou uma data aqui de 1922. Ela fez uma viagem no tempo. Isso é muito bacana, gente, para produção textual. Porque mostra, além da criatividade, o deslocamento que o aluno consegue fazer, tendo em vista o que se passava naquele momento, como eram as coisas naquele momento. E a Caroline, ela colocou até um cartão postal vinculado à carta. Olha que bacana, ela escolheu a cidade de Ouro Preto. Uma carta muito bem feita, tá? São produções assim que surpreendem o avaliador, no caso aqui é a professora. Não foi um concurso de cartas que eu pensei para vocês. Foi uma produção na qual vocês deveriam se reportar à menina, se passando por uma boneca e dizer a respeito do local onde vocês estavam visitando, do local onde as aventuras estavam acontecendo. E aí essas surpresas boas, elas fazem com que o trabalho ele se engrandeça. Tem outras aqui da turma 7C que eu gostei bastante. Essa aqui, por exemplo, da Maria Isabel. Ela também usou técnica de envelhecimento. Uma escrita muito cuidadosa. Cuidadosa que eu falo em relação, gente, a uma letra mais bonita. Em relação à escrita correta das palavras. Na dúvida, a gente sempre procura um dicionário. A gente pede alguém que releia a carta para saber se está tudo certinho. E isso é necessário para que vocês evoluam, para que as práticas de escrita melhorem cada vez mais. Então, essas foram as cartas que eu recebi. De um modo geral, fiquei muito feliz, porque eu vi que os alunos entenderam a proposta, se dedicaram e, assim, elevaram o nível da atividade. É isso que eu espero de vocês, e todos vocês são capazes. Eu não pedi bilhete, eu pedi uma carta, e eu já tinha passado em sala a estrutura de uma carta. E os professores das séries anteriores também, né? Vamos combinar. Então, agora eu vou falar mais a respeito do gênero textual carta. No caso aqui, cartas pessoais. Pessoais por quê? Porque existe uma questão de intimidade entre quem escreve e quem lê. Como assim intimidade, professora? As pessoas se conhecem. Então, é uma linguagem mais solta, é uma linguagem mais livre. Você vai se reportar para o outro tendo em vista que o outro, ele tem vivências e tem conexões afetivas com você. Então, você não precisa fazer muita cerimônia, você pode escrever de uma forma mais descontraída. Se você quiser usar alguma gíria, você coloca aspas, deixa a gíria lá. Algumas formas também são permitidas. Como eu disse, mais livre, você pode colocar pra, você pode colocar tá. Não tem problema, até porque é uma boneca que está escrevendo para uma menina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro do propósito comunicativo. Qual que é o propósito comunicativo dessa atividade? É a boneca escrever para uma criança. Então, gente, esse aspecto de
quem escreve, quem lê, é muito importante para a construção do seu texto, tá? Eu quis escrever também uma carta, e aí eu vou mostrar para vocês como eu elaborei uma carta e as estruturas que existem neste gênero textual. Vou pegar aqui. Vamos lá. Bom, se eu tenho que fazer uma produção, eu preciso ter um rascunho. Eu não vou escrever uma carta, até porque é uma atividade avaliativa, e na primeira versão da carta eu já entrego como se a atividade tivesse concluída. Gente, não é assim que funciona. A pessoa pode ter muito domínio, ela pode ter riqueza vocabulária, pode ter muito repertório, mas à medida que a gente vai elaborando e reestruturando as frases, a gente erra. E a gente vai incluindo coisas também naquela frase. Então, existe a necessidade de um rascunho. Quem ainda não aprendeu a ter hábito de produzir rascunho, que comece, tá? Tenha o seu rascunho e depois que você tiver reestruturado no seu rascunho, você vai passar limpo e entregar a sua versão final. Então, aqui, ó, eu tenho 2 folhas. Uma folha é o meu rascunho, a outra folha é a versão que eu entregaria, a versão final. Vocês podem observar, gente, que o rascunho, ele é todo marcado. Ah, professora, mas você não consegue escrever direto, não? Gente, ninguém vai conseguir escrever numa primeira vez um texto com tantos detalhes de uma viagem, de uma interação, numa primeira vez. A gente precisa ir escrevendo o texto aos poucos e ir garimpando esse texto. Ele vai ficar bom à medida que eu releio e que eu percebo que qualquer pessoa que pegue o meu texto compreenda aquilo que eu estou dizendo e consiga estabelecer os nexos. Então, eu fiz o meu rascunho, vocês podem ver, né? Tá bem bagunçado, mas bagunçado de forma que eu, produtora de texto, consiga entender e organizar para poder chegar nesta versão aqui, que é a versão final. Então, vamos lá para a versão final. Vou deixar o rascunho aqui em cima. Primeira coisa que uma carta precisa ter, né, gente? Cidade, dia, mês e ano. Necessário. Tem que começar dessa forma. Professora, e se eu não começar dessa forma? A sua carta está ausente de elementos estruturais. Perderia ponto se fosse no Enem? Perderia sim. Perderia ponto se fosse num processo seletivo para eu poder obter uma boa classificação? Perderia. Tem que ter dia, mês e ano. Outra coisa. Querida Elce, a carta tem que ter uma direção. Para quem você está escrevendo a carta? Essa pessoa tem que ser mencionada no início. Você não pode chegar direto, sabe? Você não pode começar o seu texto sem dizer para quem está sendo direcionada a carta. Então, gente, depois desse início, vem a carta propriamente dita. Então, aqui eu elaborei em parágrafos. Depois eu coloquei com carinho, que é a despedida e o nome da Elce. Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Tiradentes, 5 de maio de 2024. Então, a cidade que eu escolhi foi a cidade de Tiradentes. Querida Elce, como você está? Você nem imagina como eu morro de saudades de você. Essa vida de boneca viajante é muito frenética. Eu não paro um minuto desde que decidi me aventurar pelo mundo. Lembra da última vez que comentei sobre planejar meus passeios pela América do Sul? Pois então, Gustavo foi contratado por uma empresa de turismo em um país chamado Brasil. A coincidência foi tão maravilhosa que iremos iniciar nossa saga pelo país do carnaval. Não é demais? Neste momento, estou te escrevendo de uma cidade muito charmosa chamada Tiradentes. Ela fica no estado de Minas Gerais e suas paisagens já serviram até como cenário para novelas brasileiras.
Aqui, os restaurantes são magníficos, tem igrejas belíssimas, museus incríveis, uma linda praça e uma Maria Fumaça que transporta turistas de Tiradentes até a cidade de São João del Rei. Gustave foi escalado para acompanhar um grupo de estudantes da cidade de Belo Horizonte para uma excursão em uma outra cidade chamada Nova Lima. Esse passeio será na semana que vem. Uma professora muito insistente fez questão de Gustave ser o guia. Inclusive, ela nos mandou fotos e vídeos dos alunos. Quase todos os dias, ela nos chama no direct para acertarmos os detalhes do passeio. Já estou apaixonada pelos alunos dela. Em breve, mandarei outra carta contando sobre essa excursão para Nova Lima. Não se esqueça de que eu a amo muito. Um beijo no seu coração. Com carinho, Brígida. Então, aqui está a carta que eu produzi para dar o exemplo para vocês de um modelo de carta, tendo em vista a proposta feita. Então, pessoal, era isso que eu gostaria que vocês fizessem. É lógico que essa carta é uma carta que eu fiz. Eu tenho mais habilidade, eu tenho mais repertório. No entanto, vocês conseguiriam fazer cartas tão boas quanto essas, ou até melhores, tá? Por quê? Porque isso aqui é imaginação. Tem aluno que tem uma imaginação tão fértil que eu fico surpresa e eu consigo verificar que lá na frente vão ser pessoas capazes de produzir textos lindos, pessoas com alma de artista mesmo, tá? A gente vê os talentos surgindo dessa forma, através das atividades de escola. Então, pessoal, eu espero que com esse vídeo tenha ficado muito claro para vocês o que é produzir uma carta, porque nós iremos trabalhar com esse gênero durante o ano inteiro. O projeto se chama Correio Literário. Então, as cartas, elas serão produzidas. E eu espero que na próxima atividade, os alunos não confundam carta com bilhete. E tem outra coisa também. Vocês sabem que uma escola de Belo Horizonte, chamada Calazans, né, a Vanessa, que é bibliotecária dessa escola, ela pretende fazer um intercâmbio com alunos da nossa escola por causa do projeto. Então, a princípio, eu estou fazendo uma triagem das cartas, porque eu gostaria de selecionar alunos que realmente queiram se corresponder, né? É lógico que esses alunos, eles receberão algum tipo de incentivo, ou um ponto extra, ou a gente pensa em dinâmicas para vocês ganharem alguma recompensa. Mas aqui, recompensas literárias, tá, pessoal? Então, mais pra frente, eu falo a respeito desse intercâmbio com o Calazans e eu espero que vocês continuem lendo os textos que eu tô passando em sala, que vocês, tendo dúvida, voltem aos livros. A gente tem que fazer sempre esse processo de ida e vinda, tá? O texto não se esgota, texto literário principalmente, porque a cada leitura, novos sentidos são construídos. Então, gente, vou finalizar por aqui, o vídeo ficou bem longo, mas eu espero que tenha sido bastante esclarecedor, tá? Um abraço para vocês e a gente continua os trabalhos em sala de aula. Tchauzinho! Pessoal, tô voltando rapidinho, porque eu tinha me esquecido de mencionar as cidades pelas quais a boneca passeou aí, de acordo com a produção textual de vocês. Então, vamos lá, nas cartas, a boneca Brígida foi para BH, Contagem, Vespasiano, Betim, Santa Luzia, Nova Lima, Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Divinópolis, Coronel Fabriciano, Ouro Preto, Serra do Cipó, Sete Lagoas, deixa eu ver, Brumadinho, Cláudio, deixe-me ver, Araçuaí,
E a boneca também foi para outros espaços, né? Eu tinha dito que ela podia ir para cidades brasileiras, estados brasileiros, e aí também apareceram. Apareceram aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Mas teve aluno que não entendeu muito bem a questão geográfica, né? E levou a boneca para Nova York e Londres. Então, pessoal, fiquem espertos. Quando delimita o espaço, se o espaço é regional, se o espaço é nacional ou internacional, tem que prestar atenção no nome que a gente vai utilizar como cidade em que a boneca vai transitar, né? Nova York. Foi bacana a boneca ter ido para Nova York. A boneca ter ido para Londres, né? Mas na proposta, inicialmente cidades mineiras, depois eu estendi para qualquer cidade brasileira. Mas é isso, tá? Fiz o compilado aqui e agora acabou de verdade. Tchauzinho!